Quarta-feira, 30 de abril, e o Fortaleza ontem completou um mês sem vitórias. Pessoal, os dados vão confirmando a fase que a gente já sabe, né? Que o campo traduz que não é boa. Fortaleza não desempenha um bom futebol, vem agora de um empate contra o Retrô de 1-1 e no recorte de 8 jogos já são 5 empates, 3 derrotas e nenhuma vitória. Dado que é confirmado pela redação do GE que trouxe aqui, né? O Fortaleza completa um mês sem vencer em 2025. Relembra, né, que a vitória foi uma vitória até expressiva por 2-0 contra o Fluminense, que o Fortaleza atuou bem, com o Lucero marcando o primeiro gol, que há muito tempo, inclusive, né, o argentino não era o primeiro a marcar um gol pelo Campeonato Brasileiro. E aqui ele traz aquele dado que eu acabei de contar para vocês. Ó. Foram 8 jogos, com 3 derrotas e 5 empates em jogos distribuídos pelo Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. A gente sabe, né, como está o calendário do Fortaleza. A Copa do Brasil, a estreia sendo inclusive na partida de ontem. É preciso lembrar que o duelo do Colo-Colo pela Libertadores não entra nessa conta, já que foi cancelado, mesmo se derem a vitória, né, em prol Fortaleza. A gente sabe o contexto da vitória, não foi aquela vitória necessariamente conquistada dentro de campo com gols, enfim. Então, tendo esse aspecto, de fato, Fortaleza faz um início de temporada muito ruim, né? Vou já trazer, inclusive, alguns dados sobre isso, mas aqui ele traz os 8 jogos, né, que o Fortaleza está sem vencer. Foi o 3-0 contra o Racing, um jogo em que o Fortaleza, infelizmente, até começou de forma competitiva, mas depois foi engolido, não viu a cor da bola. E aí o empate contra o Mirassol com gosto amargo. Fortaleza e Internacional 0-0 com gol anulado, né, de voleio barra bicicleta do Moisés. O vitória de 2-1 do Fortaleza lá do Vitória contra o Fortaleza lá no Barradão. Palmeiras vencendo o Fortaleza por 2-1, pênalti perdido do Lucero, trazendo alguns contextos da partida, né? O Bucaramanga e o Fortaleza 1-1. O Sport e Fortaleza 0-0, gol mal anulado, enfim, mas de qualquer forma, uma partida muito abaixo mesmo assim do Fortaleza. E o Retrô empatando o jogo de ontem, né? 1-1 com o Fortaleza. E ele lembra, né, que Fortaleza joga de novo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro às 9h30 da sexta-feira, um horário, inclusive, bem complicado. Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos conversar um pouquinho sobre esse momento do Fortaleza. Fortaleza, ele infelizmente não vem desempenhando um bom futebol, e a gente sabe muito bem disso, né? O reflexo é dentro de campo e também nesses dados fornecidos. E o jogo contra o Retrô, meus amigos, eu confesso que para mim foi adoecedor, tá? Fortaleza não viu a cor da bola, principalmente no primeiro tempo. Quando a gente traz em dados estatísticos, quando chega a 20 minutos do segundo tempo, o Retrô chegou a ter 20 chutes a gol, enquanto o Fortaleza, se eu não me engano, tinha 8, 9 chutes, por aí mais ou menos, ou seja, menos que a metade de finalizações do que o Retrô, que com todo respeito, tá? O time do Retrô é um time que joga a Série C do campeonato, é um time organizado, é um time competitivo, foi finalista do Pernambucano impondo dificuldades ao esporte, mas a gente ainda fala de um esporte que hoje é 20º lugar do Campeonato Brasileiro e que só tem 2 pontos, em que um desses pontos ainda foi conquistado contra o Fortaleza, claro, lembrando do contexto, das complicações, enfim, do gol mal anulado dessa partida. Então, embora o Retrô seja um time organizado, tecnicamente não se compara, tá? É um time de Série C com o investimento que Fortaleza tem numa Série A e aí a gente pega com 20 minutos do segundo tempo, o time da Série C ter 20 finalizações a gol, enquanto Fortaleza tem 8, 9, fica uma situação complicada. É bem verdade que o Fortaleza, mais pro final do jogo, ensaiou uma abafa ali, incomodou, chegou a um gol com o Lucero, mas vale lembrar, tá? A maioria das jogadas de perigo do Fortaleza foram chutes de média e longa distância. Nenhum momento o Fortaleza envolveu, de fato, o time do Retrô, ou através de jogadas criativas envolventes chegou ao gol. Pelo contrário, a gente viu muitos chutes de média e longa distância, como eu falei, do Breno Lopes, um do Marinho, que teve um desvio e que o goleiro Fabiano Volpe fez uma defesa expressiva, inclusive. Mas o Retrô, por sua vez, sim, teve algumas chegadas, uma principalmente, né, que ficou de cara a cara ali com o João Ricardo, mas foi um time que jogou de forma reativa, tentando aproveitar esses contra-ataques e, enfim, impôs a dificuldade para o Fortaleza, que hoje, infelizmente, não vem impondo essa dificuldade a ninguém, né? Mas vamos lá, o que a gente precisa conversar principalmente sobre esse momento do Fortaleza?
Ontem, ao contrário dos jogos que a gente viu dentro de casa, principalmente contra o Internacional e contra o Palmeiras, a gente viu um Fortaleza que não parecia estar a fim de jogar futebol. Vamos ser bem sinceros, o time andando em campo, acho que isso ficou principalmente notório na figura do Zé Wellison, que desde o primeiro tempo, tá? Desde o primeiro tempo, estava caminhando dentro de campo. E infelizmente a gente não sentiu o comando técnico do Vojvoda. A gente viu o Vojvoda ali na lateral do campo esbravejando, brigando, pedindo intensidade para o time quando o time não vinha bem. E a sensação que me passou aqui pessoalmente falando com vocês é que os jogadores ignoravam muito esse comando do Vojvoda e isso me preocupou bastante. Eu não quero ser aqui profeta do apocalipse, falei isso ontem na live, inclusive, mas é uma situação como um todo que me preocupa. A gente passou por um ambiente interno no Fortaleza conturbado e agora me parece, tá, que os jogadores não estão comprando tanto assim a briga, ou pelo menos, tá, eu vi alguns torcedores falando isso e acho que é importante a gente trazer para debate, é um Fortaleza que escolhe os seus adversários. Quando enfrenta clubes como o Internacional e o Palmeiras, decidem jogar bola, decidem ser competitivos, e quando enfrentam clubes de menor expressão, e com todo o respeito, tá? Claro, comparando a Palmeiras e Internacional, como um Sport, um Vitória e um Retrô, é um time que faz corpo mole, enfim. Como vi pessoas alegando também que era questão de jogar mal fora de casa, mas contra o Bucaramanga eu achei o Fortaleza até competitivo. Então não sei se passa muito por isso. De qualquer forma, pessoal, vamos ser bem sinceros. Fortaleza não faz um bom ano e basta a gente puxar o retrospecto de todas as competições do Fortaleza para entender muito bem isso. Fortaleza inicia no estadual em que só teve uma vitória expressiva contra o poderoso Cariri, mais uma vez com todo respeito ao Cariri, mas não tem como fazer frente. Foi o saco de pancada, inclusive, do Campeonato Cearense. Fora isso, Fortaleza faz um Cearense muito mal, perde a final para o seu maior rival. A título de Copa do Nordeste, uma classificação culposa em quarto lugar, empatado com ali mais dois clubes, se eu não me engano. É, Copa do Brasil estreou ontem, né? Estreou de forma vexatória a termos de atuação, não de resultado. Embora 1-1 contra um time de Série C não seja o esperado quando se tem frente a um time A, o problema ali não foi o resultado. O problema foi sim a atuação dentro de campo. E quando a gente puxa para a Libertadores, se a gente considerar um empate que até então é o que vinha sendo o resultado contra o Colo-Colo, o Fortaleza é o último lugar com 2 pontos. Então, as competições que o Fortaleza teve em 2025, nenhuma o Fortaleza conseguiu desempenhar um bom futebol, conseguiu ir bem. Isso também vale para o Campeonato Brasileiro, em que o Fortaleza está ali a um pé do Z4, basicamente, e joga contra o São Paulo fora de casa, um jogo extremamente perigoso. Então, o Fortaleza não faz boas atuações, isso é muito nítido. E contra o Retrô, o que me preocupou é que a gente não viu nenhum time competitivo. O porquê disso, aí eu vou perguntar para você e quero que você deixe aqui nos comentários. Você acha que o problema é o Vojvoda, é os jogadores, a diretoria do Fortaleza como um todo que não tem pulso, um Fortaleza que escolhe adversários, como é posto por alguns torcedores, enfim, eu quero saber a sua opinião sobre o momento do Fortaleza. E claro, a gente não tem nada a ver com isso, pede para que você deixe o like, continue seguindo junto, acompanhando tudo aqui no canal da Guigui. No mais, eu me despeço aqui de vocês. Fique com Deus, tá? E vamos seguir junto, aumentando a crítica, intensivando a crítica quando ela precisa ser feita, mas sempre em prol do Fortaleza Esporte Clube e da melhora do nosso futebol. A gente se vê, um forte abraço.